Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, né? Continuando a leitura do livro A Voz Interior. A gente parou na página 19, né? Vamos começar agora da página 20. Vamos lá. Introdução. Primeiro, uma nova abordagem. Como você já deve saber, ouvir vozes sem nenhuma causa física aparente é geralmente considerada pela psiquiatria uma alucinação auditiva, um sinal de doença mental. Ela é muitas vezes considerada um sintoma importante de esquizofrenia. Apesar das vozes também ocorrerem em outros transtornos, como maníaco-depressivo e transtornos dissociativos. E sem dúvidas, muitos de vocês que estão lendo este livro farão o mesmo, devido às suas preocupações com esta doença. Talvez você já tenha sido diagnosticado ou conheça alguém que este transtorno. É possível que ouvir vozes, ou se você preferir usar o termo usado pelos dos psiquiatras, alucinações auditivas, sejam partes importantes do sofrimento que a doença provoca em você. Também é possível que outros leitores deste livro ouçam vozes e se sintam incomodados com elas. Porém, até agora ainda não procuraram assistência médica e podem ter deixado de fazer devido à percepção popular de que ouvir vozes é muito negativo. Todos nós conhecemos e provavelmente tememos os ouvidores de vozes, estereotipados caminhando pela rua, numa animada conversa com ele mesmo. Existe até uma anedota antiga de que falar sozinho é o primeiro sinal de um esgotamento nervoso, de um comportamento que certamente será chamado de loucura, e ninguém gosta de se achar que está louco. Um terceiro grupo de leitores também poderá ouvir vozes e perguntar a que se deve todo esse barulho. Eles podem se sentir relativamente confortável com a experiência e não acham que seja um problema, apesar de se sentirem dissuadidos de falar com outras pessoas sobre o assunto, temerosos do que elas possam pensar dele ou dela, se falar alguma coisa. Como é natural, em geral, ouvir vozes não é um assunto para se discutir, porque as pessoas acham que é considerada uma experiência socialmente estigmatizante e indesejada. Devido a estas atitudes prevalentes, é muito importante que eu mostre, logo no início deste livro, que isso nem sempre tem sido o caso, e que um dos motivos por que este livro foi escrito é para mostrar que tem muitas pessoas que ouvem vozes, que lidam com as suas vozes e as consideram uma parte positiva das suas vidas. Também não é caso de que as vozes sempre foram consideradas uma experiência negativa. Ao longo da história e ainda hoje há pessoas que ouvem vozes e que acham suas vozes inspiradoras e confortantes. Estes são os fatos que à primeira vista são difíceis de conciliar com a forma extremamente negativa, como a experiência é considerada pela psiquiatria. Não se trata aqui de uma tentativa para negar ou diminuir o efeito perturbador que vozes podem ter, tanto para os ouvidores de vozes como para suas famílias e amigos. As vozes podem ser hostis, controladoras e procuram enfraquecer a autoestima dos mesmos. Muitas pessoas se sentem oprimidas pelas consequências dessa experiência e terminam procurando assistência médica. Muitas vezes parece que há pouco que as próprias pessoas ou aquelas do seu ciclo podem fazer para reassumir o controle das suas vidas. E esta foi certamente a minha experiência inicial. A sensação de impotência que isso pode trazer parece ser uma característica quase que inevitável da experiência, e é reforçada pelo fato de que a maioria das orientações médicas supõe que a pessoa sofrendo com a experiência de ouvir vozes
é uma vítima passiva da experiência e geralmente não quer falar nada sobre vozes. Não achamos que esse seja o caso, e neste livro esperamos mostrar que ouvidores de vozes e aqueles e aquelas pessoas dos seus círculos de amizades podem fazer muito para ajudá-los, melhorar o seu controle sobre as vozes. Segundo, um encontro por acaso. Iniciei este trabalho depois de uma daquelas estranhas coincidências que mudam o curso da sua vida. Em 1988, eu encontrei duas pessoas notáveis, Marius Roman e Sandra Escher, na Itália, numa conferência patrocinada pela Organização Mundial de Saúde, intitulada A Questão da Psiquiatria. Marius, professor de psiquiatria, e sua colega Sandra, uma jornalista cientista, estava apresentando informações e resultados do seu trabalho sobre ouvir vozes, que eles tinham iniciado 2 anos antes. Ouvir vozes era um assunto que conhecia um pouco, mas como a maioria das pessoas que trabalham com saúde mental, eu estava muito confuso sobre o que eu achava desta experiência enigmática e assustadora. Porém, durante a conferência, eles discutiram o seu trabalho comigo, e em pouco tempo eu me senti atraído tanto pela abordagem que eles tinham adotado, como pela forma como eles tinham se envolvido no assunto. Na época, os primeiros resultados da sua pesquisa estavam levando a algumas conclusões surpreendentes, muitas delas contrárias às opiniões psiquiátricas ortodoxas que descrevi acima. O resultado foi que quando eles começaram a publicar as suas descobertas e falar sobre elas para outros profissionais, como já esperado, foram recebidos com muita desconfiança e até ridicularizados por alguns que suspeitaram se o próprio Marius estava ouvindo vozes. Como consequência deste comentário inicial, Marius e Sandra priorizaram buscar aliados, pessoas que pudessem estar preparadas para realizar investigações similares nos seus países. Aparentemente, por alguma razão, eles achavam que eu me encaixava e pediram que eu fosse até Maastricht para ver o que eles estavam fazendo e assistir uma conferência que eles estavam realizando. Eu não consegui dizer não, e algumas semanas depois eu estava na Holanda, iniciando 10 anos de um trabalho desafiante e intrigante. Tenho que admitir que quase desde o início eu me tornei um defensor entusiasta do trabalho deles e daquilo que estavam tentando realizar. Isto ocorreu em parte porque o meu irmão passou por um período intenso de ouvir vozes, que eventualmente resultou em ser hospitalizado por um psiquiatra por um breve período. Vê abaixo. Aliás, foi a experiência dele que me deu convicção que outra forma mais construtiva de ajudar pessoas que ouvem vozes tinha que ser encontrada. Eu suponho que porque Marius e Sandra achavam que as vozes eram percebidas pelos ouvidores e que estas vozes tinham significados além de serem meramente alucinações. Foi a razão principal porque eu confiei nesta ideia aparentemente não convencional, que vozes poderiam ser reais. Terceira, porque eu me envolvi. Durante 35 anos, meu irmão experimentou o que ele pensava ser um despertar espiritual, às vezes inquietantes e aterrorizantes, e outras vezes agradáveis e esclarecedoras. Mais tarde, falando sobre esse assunto, ele disse que sentia necessidade de abraçar esse mundo,
que estava vivendo internamente. Esta experiência ocorreu logo depois dele ter se mudado para Manchester, após terminar um relacionamento que já durava bastante tempo, e ter pedido demissão do seu emprego em publicidade. Naquela época eu achava que sabia muito sobre questões de saúde mental e tinha me tornado uma espécie de ativista sobre saúde mental, fazendo campanhas por melhores serviços para pessoas com doença mental. Eu tinha presenciado os aspectos negativos da psiquiatria, como o uso excessivo de medicação antipsicótica, o uso desnecessário de terapia eletroconvulsiva e a falta de interesse no desenvolvimento de serviços de apoio na comunidade. Como membro de uma associação local da MIG, a Caridade para a Doença Mental, fiz parte de uma tentativa de mudar a natureza e papel dos serviços de saúde mental. Uma iniciativa que enfatizava a importância do trabalho ao lado de pessoas com problemas de saúde mental. Ao invés de ser para elas, isto levou ao desenvolvimento de grupos de autoajuda em centros e projetos de emprego, dentre outros, objetivando desestigmatizar a doença mental e encaminhar de volta para a sociedade. Nada disso ajudou quando o meu irmão começou a se comportar e pensar muito diferente do que de costume. Apesar do meu grande esforço para mantê-lo longe de psiquiatria, em que àquela altura eu pouco acreditava, ele terminou indo para um hospital e foi diagnosticado com esquizofrenia. O final feliz desta história é que ele ficou pouco tempo no hospital. Meu irmão tem uma vida comum e hoje ensina Tai Chi e é pai. De alguma forma, a minha descrença nesta teoria do que estava acontecendo com ele foi uma espécie de traição. Eu era o mesmo como a maioria dos outros profissionais. Eu estava tão cego pela suposta credibilidade científica da esquizofrenia que era incapaz de aceitar plenamente uma explicação alternativa. Ao invés, eu racionalizei a experiência do Alan como um caso de esquizofrenia não recorrente. Diz que isto acontece, ou que o diagnóstico estava errado. Mais tarde comecei a pensar que o que ele dizia estava certo e que eu pensava estava errado. Apesar das minhas dúvidas sobre o significado que começava a se formar, eu tinha um problema em desenvolver o que eu poderia fazer a respeito dele. Neste interim, eu me senti inútil e algumas vezes parte do problema, na medida em que tentava entender o que o meu irmão estava passando. Porém, tudo que eu tinha para oferecer eram algumas retóricas profissionais sobre não ouvir o que as vozes diziam. Tratava-se de uma abordagem extremamente limitada, que realmente só resultavam numa tentativa de desviá-lo desta experiência de voz interior, que obviamente significava muito para ele, mas da qual eu me senti excluído e ameaçado por ela. A experiência pela qual ele estava passando era muito profunda e significativa para ele. Para mim, ele parecia estar realmente vivo e em contato com as suas experiências. Ele era articulado sobre o que estava acontecendo com ele, apesar de que para mim permanecia uma experiência misteriosa e estranhamente mística. Eu não conseguia entender como ele tinha se transformado numa pessoa que muitas vezes eu não conhecia. Embora eu pudesse ver que havia prazer na sua experiência, também havia dor e desorientação.
inclusive para as reações das pessoas em torno dele, e uma vulnerabilidade devido ao total empenho em experimentar aquilo que estava acontecendo com ele. Como já esperado, as minhas tentativas em ajudá-lo eram prejudicadas pelas minhas próprias ansiedades e temores. Ficou claro que, apesar de eu trabalhar com saúde mental, não havia muito que pudesse fazer para impedir que ele fosse hospitalizado e sujeitado a uma forma de tratamento em que eu pouco acreditava e que já tinha visto falhar em muitas pessoas. Apesar de eu ter sempre me preocupado em promover e apoiar formas de trabalho que ajudasse as pessoas a manter as suas autonomias, diante daquilo que algumas vezes poderiam ser sintomas muito angustiantes. Eu me senti inútil diante da experiência pela qual o meu irmão estava passando, sem nenhuma utilidade para ele, o que foi o caso. Houve uma espécie de final feliz para essa história, já que ele encontrou rapidamente o seu próprio caminho, fora do tratamento tradicional. Ele viveu durante certo tempo numa comunidade terapêutica administrada por uma organização chamada Associação Filadélfia, onde trabalhavam alguns amigos nossos. Apesar de levar algum tempo, ele descobriu suas próprias explicações e forma de lidar com as suas vozes, fora da psiquiatria. Ele se queixava que não havia ninguém para lhe dar o tipo de apoio que precisava para entender a crise na qual estava inserido, mostrando abaixo o que ele escreveu sobre como este apoio poderia ser. Amém. Leitura profunda, né? Interessante. Bem, meus irmãos, nós vamos parar por aqui, tá? A gente leu até a página 23. Bem, meus irmãos, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Ative o sininho, comentem, compartilhem e se inscrevem no canal. E eu quero deixar uma aviso para vocês, né? Que vocês fiquem bem e que aproveitem a semana. Que tentem se manter firmes. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau.